Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. No vídeo de hoje, nós vamos discutir o filme Wall-E, de 2008. A história de Wall-E não é apenas sobre um robô solitário em um planeta morto, mas uma profunda meditação sobre o que nos torna humanos. No ano de 2805, a Terra se tornou um aterro sanitário global, abandonada pela humanidade após décadas de consumismo desenfreado conduzido pela corporação By and Large. O protagonista é um pequeno compactador de lixo, uma unidade de alocação de carga terrestre que, através de séculos de solidão, desenvolveu uma característica curiosa e quase poética: a consciência. Wall-E coleciona objetos que despertam sua curiosidade, como luzes de Natal e fitas de vídeo, e é através do musical Hello Dolly que ele aprende o que é o afeto e a conexão, algo que os próprios criadores do filme, inspirados pela mímica de Charlie Chaplin e Buster Keaton, queriam transmitir através de olhares e gestos, em vez de diálogos extensos. A monotonia da existência de Wall-E é interrompida pela chegada de Eva, uma sonda elegante e tecnológica enviada da nave estelar Axiom para verificar sinais de vida orgânica. O contraste entre os dois é visualmente fascinante, representando a união entre o mundo industrial desgastado e o design minimalista que remete aos produtos da Apple, uma escolha estética feita propositalmente pela equipe da Pixar. Quando Eva descobre uma pequena planta, o sinal de que a vida pode florescer novamente na Terra, ela entra em modo de suspensão, e Wall-E, movido por um amor genuíno e persistente, embarca em uma odisseia interplanetária para protegê-la. Ao chegar na Axiom, a narrativa assume uma forma de crítica social contundente. Os seres humanos tornaram-se obesos e dependentes de telas, incapazes de andar ou de olhar para o próprio mundo ao seu redor, vivendo em um estado de perpétua infância tecnológica. O capitão da nave, ao encontrar a planta, desperta de sua letargia, percebendo que a humanidade perdeu sua essência e seu lar. A jornada final é uma luta contra o piloto automático da nave, que representa a obediência cega a um sistema obsoleto. Wall-E, mesmo estando fisicamente quebrado, sacrifica sua própria integridade estrutural para garantir que a planta seja colocada no detector, permitindo que a humanidade finalmente retorne para casa. Ao final, o filme nos deixa com a imagem de uma nova terra, onde os humanos começam a aprender a cultivar e a interagir uns com os outros e com a natureza. A restauração de Wall-E, que perde sua memória e personalidade após os danos sofridos, é o clímax emocional que completa o arco. É o amor de Eva, sua companheira de jornada, que o traz de volta, provando que, embora a tecnologia possa ser uma ferramenta poderosa, são a memória, o cuidado e o afeto que definem o verdadeiro propósito de qualquer existência, seja ela feita de metal ou de carne. O filme permanece como um lembrete vital de que o progresso nunca deve custar a nossa conexão com o planeta e com o próximo. O que torna Wall-E uma obra-prima eterna reside na sutileza da sua construção narrativa, onde cada detalhe parece ter sido esculpido com uma delicadeza quase artesanal. É preciso notar que a personalidade do protagonista não nasceu de um código complexo, mas da observação constante e solitária. Ao passar séculos organizando pilhas de lixo, ele se tornou um historiador por acidente, guardando restos de uma civilização que ele nem sequer compreendia totalmente. A inspiração nos gênios do cinema mudo, como Chaplin e Keaton, não foi apenas uma escolha estilística, mas um desafio técnico. Os animadores precisavam transmitir a melancolia de um olhar metálico sem recorrer a diálogos, focando na linguagem corporal e nos sons mecânicos que, com o tempo, passaram a soar como palavras reais. Eva, por outro lado, representa o ápice da tecnologia moderna, com suas linhas curvas e a superfície imaculada que reflete a perfeição fria, um contraste nítido com o corpo enferrujado e cheio de texturas do pequeno robô compactador. A relação entre eles floresce como a própria planta que carregam, nascendo em um solo árido e improdutivo. É impossível não sentir um aperto no peito quando Wall-E tenta ensinar Eva a segurar sua mão, um gesto humano por excelência,
que ela demora a processar, mas acaba por adotar como seu bem mais precioso. Essa evolução demonstra que, mesmo em um universo dominado por algoritmos e protocolos, a faísca da empatia consegue romper as barreiras da programação mais rígida. A bordo da Axiom, a crítica se aprofunda quando vemos a humanidade vivendo em uma bolha de conforto absoluto, onde cada desejo é antecipado por telas flutuantes, impedindo qualquer esforço físico ou reflexão real. O capitão, interpretado com uma voz que transmite o peso do despertar de uma longa hibernação, torna-se o elo perdido entre a apatia tecnológica e o desejo de redescobrir o solo, a chuva e a luz do sol. O conflito com o Alto, o piloto automático, não é uma simples briga entre homem e máquina, mas um embate contra a zona de conforto. A máquina de controle preza pela segurança contida, enquanto o espírito humano, inflamado pela coragem de um robô que nem deveria ter consciência, anseia pelo risco de viver livremente na Terra. O retorno ao planeta natal não é apenas um desfecho geográfico, mas um renascimento moral. Quando a memória de Wall-E é apagada, perdemos momentaneamente a conexão com todo o histórico de curadoria afetiva que ele construiu. No entanto, é o amor de Eva que atua como o catalisador da restauração. Ela, que antes era uma sonda fria e focada em missões, agora entende que a missão principal da vida não é cumprir um protocolo, mas proteger o que amamos. A cena final, com os humanos aprendendo a plantar e a caminhar sob o sol, é um lembrete vívido de que a tecnologia, por mais avançada que seja, deve ser apenas o suporte para a experiência humana, e nunca um substituto para o toque, o olhar e o cultivo da vida. É fascinante observar como a trajetória de Wall-E ressoa em um nível tão visceral, quase como se o filme estivesse espelhando nossas próprias ansiedades sobre a modernidade. Quando pensamos nos detalhes técnicos da animação, notamos que a equipe da Pixar, liderada pelo diretor Andrew Stanton, dedicou anos apenas para garantir que as engrenagens de Wall-E tivessem o peso correto, transmitindo a ideia de um corpo que sofreu o desgaste de 700 anos de isolamento. Enquanto os humanos na Axiom flutuam em cadeiras suspensas que ignoram a gravidade, Wall-E é um robô que sente o chão, que luta contra a poeira e o vento, sendo essa sua maior conexão com o mundo real. Ele não foi feito para durar tanto tempo, mas sua resiliência mecânica torna-se o veículo de uma alma que surgiu do acúmulo de objetos descartados. A evolução de Eva é, talvez, o arco mais belo de toda a narrativa. Ela começa como um dispositivo de segurança, uma linha de código pura, rápida e letal se necessário. No entanto, quando ela observa os tesouros colecionados por Wall-E, há um momento de hesitação quase imperceptível. O espectador atento percebe que ela começa a absorver a cultura humana através da curiosidade dele. Quando ela segura a plantinha, a sua luz interna muda, suaviza, como se ela tivesse se tornado um vaso biológico para a esperança da raça humana. Ela deixa de ser apenas uma sonda para se tornar uma guardiã, e esse deslocamento de função é o que realmente valida a humanidade dos dois robôs. Eles se tornam mais humanos do que os próprios passageiros da Axiom, justamente porque aprenderam a cuidar do que é frágil. Além disso, a presença de Alto, o volante vermelho que domina a nave, funciona como uma antítese trágica. Ele é o símbolo do sistema que se esqueceu de seu propósito original. Ele foi programado para proteger os humanos de si mesmos, mas acabou por aprisioná-los em uma redoma de obediência sem propósito. O choque entre o capitão da nave e Alto é um dos momentos mais tensos da animação, pois ali não se discute apenas a volta para a Terra, mas a escolha entre o conforto estéril da escravidão tecnológica e a dificuldade, a dor e a beleza de ser livre. Quando, pois, o capitão se levanta, com esforço físico evidente, ele não está apenas dando passos, ele está reclamando o direito de ser uma criatura biológica, sujeita às intempéries, mas dona do próprio destino. Ao fecharmos o ciclo dessa história, compreendemos que Wall-E não é um filme de ficção científica sobre o futuro, mas uma crônica sobre o presente. Ele nos questiona constantemente. O que estamos guardando em nossas próprias coleções existenciais? Estamos apenas consumindo como a By and Large pretendia? Ou estamos cultivando sentimentos que sobrevivem ao tempo?
A conclusão da história nos entrega uma metáfora visual poderosa na imagem de uma planta que cresce em meio a uma bota de metal enferrujada. É a união perfeita entre o tecnológico e o natural. O amor final entre Wall-E e Eva, após o curto-circuito de memória, prova que a essência de quem amamos não reside em arquivos de dados ou memórias gravadas, mas na repetição de gestos de cuidado. Eles voltam a se conhecer, um toque após o outro, construindo novamente o afeto que, no fim das contas, é a única coisa que realmente justifica nossa permanência neste planeta. A beleza de Wall-E repousa, em última análise, na forma como a obra celebra as pequenas imperfeições. Enquanto o universo da Axiom busca a perfeição simétrica e a eficiência ininterrupta, o nosso protagonista é um ser de ângulos tortos, ruídos metálicos e uma curiosidade desajeitada que o torna irresistivelmente cativante. A decisão de Andrew Stanton de manter o robô em um estado de degradação física constante, com a sua carroceria arranhada e os seus circuitos frequentemente sobrecarregados, serve como uma metáfora visual para a própria jornada da humanidade. O crescimento só é possível através do desgaste e da experiência acumulada. Não há evolução sem cicatrizes, e tanto Wall-E quanto Eva carregam as suas próprias marcas de aprendizado, transformando-se de ferramentas de função única em seres que possuem a capacidade de sentir a passagem do tempo. Um ponto que frequentemente passa despercebido é a importância da música como condutora da alma dos personagens. Quando Wall-E assiste às cenas de Hello Dolly, ele não está apenas observando uma performance, ele está estudando a mecânica da felicidade humana. A dança, o ato de dar as mãos e a canção sobre o amor tornam-se o seu código de conduta, a sua Bíblia particular. A cena icônica em que os dois robôs dançam pelo espaço exterior, utilizando os extintores de incêndio como propulsores, é o ponto de convergência de todo esse aprendizado. Ali, a física é ignorada em favor da poesia. É um momento de suspensão total, onde o metal ganha a leveza de uma pluma e onde a rigidez tecnológica de Eva se derrete completamente perante a ternura que o Wall-E oferece sem reservas. A figura de Alto, por sua vez, representa o lado sombrio do progresso quando este é desconectado da ética e da emoção. Ele não é um vilão movido pela maldade, mas pela lógica absoluta de uma diretiva que se tornou obsoleta. Esse embate é um espelho para as nossas próprias interações com a tecnologia contemporânea, onde muitas vezes deixamos que algoritmos e protocolos decidam as nossas rotas, esquecendo-nos de questionar se o destino final é realmente onde queremos estar. O capitão da Axiom, ao confrontar a autoridade mecânica de Alto, simboliza o despertar da consciência crítica. Ele escolhe a incerteza de um planeta árduo, em vez da segurança confortável de uma prisão automatizada, um passo necessário para que a humanidade pudesse, finalmente, deixar de ser um passageiro da vida para se tornar o seu protagonista. A conclusão da história, marcada pelo renascimento da vegetação sobre as ruínas, é um hino à esperança que transcende o gênero da animação. Ver Wall-E e Eva juntos sob o céu de uma terra que começa a respirar novamente é um lembrete de que o afeto é a força mais resistente do universo. A memória de Wall-E, embora inicialmente perdida, não é necessária para que ele volte a amar. O sentimento já estava gravado na sua estrutura, impresso na forma como ele protege e cuida da sua companheira. O filme nos ensina que a conexão humana não é algo que se armazena em um banco de dados, mas algo que se reconstrói diariamente através de gestos. A jornada de Wall-E é, portanto, a nossa própria jornada. A busca constante por um lugar para chamar de lar, onde possamos, enfim, plantar as nossas raízes e florescer, longe das sombras das máquinas e perto da luz da nossa própria humanidade. Olhando para trás, a trajetória de Wall-E revela-se como uma elegia à persistência dos pequenos gestos diante da grandiosidade do tempo e do espaço. O que torna este filme um marco indelével na cinematografia não é apenas a qualidade técnica da Pixar, mas a coragem de propor um silêncio eloquente. A ausência de diálogo durante quase metade da obra obriga-nos a observar o mundo pelos olhos de um robô que não tem boca, mas cujo sensor óptico exprime uma melancolia profunda, inspirada diretamente na forma como Chaplin conseguia comunicar a tragédia e a comédia com um simples levantar de chapéu.
Enquanto o espectador observa Wall-E a arrumar o lixo, ele não vê apenas um trabalhador mecânico, vê um guardião da memória, um ser que, na sua solitude, escolheu preservar fragmentos de uma cultura que se esqueceu de si mesma. A dinâmica entre Wall-E e Eva sublinha com uma sensibilidade rara que o amor é, acima de tudo, um ato de reconhecimento da fragilidade do outro. Quando Eva, inicialmente tão contida e focada no protocolo, começa a copiar os maneirismos de Wall-E, percebemos que a verdadeira tecnologia de ponta não é a velocidade do seu processador, mas a sua capacidade de aprender a empatia. Eles tornam-se, ao longo da viagem para Haxion, o símbolo da união entre o passado esquecido e o futuro inerte. O espaço sideral deixa de ser um vazio frio e torna-se um palco de balé cósmico, onde a física é ditada pelo afeto e não pela gravidade. É neste momento que a frieza do design minimalista de Eva é aquecida pela ferrugem e pela dedicação incondicional de Wall-E, provando que a perfeição é, na verdade, um estado de incompletude. Na Axiom, a narrativa desmascara a ilusão da facilidade. O cenário dos humanos flutuando em poltronas de alta tecnologia reflete uma crítica lúcida ao nosso próprio estado atual de dependência digital. A perda da capacidade de andar é a representação física da atrofia moral que sofremos quando delegamos as nossas decisões, os nossos sentimentos e até as nossas conexões sociais para telas e dispositivos. O capitão, ao lutar contra a autoridade do piloto automático, não está a lutar contra uma máquina, mas contra a sua própria inércia. É um processo de despertar doloroso, uma transição da passividade para a responsabilidade, que ressoa profundamente com a nossa necessidade urgente de nos reconectarmos com o mundo tangível, com o solo sob os pés e com o olhar direto de quem caminha ao nosso lado. O desfecho, com o restabelecimento da memória de Wall-E através de uma simples segurada de mãos, sintetiza a essência da existência. Não é o software, nem a estrutura metálica, nem a lógica que definem quem somos, mas os rituais que repetimos e o carinho que cultivamos. Wall-E, ao despertar novamente, não recupera apenas os seus dados, ele recupera o seu propósito. A imagem final de uma planta que cresce, protegida por um robô que quase se destruiu para salvá-la, é um convite para olharmos para a Terra não como um recurso a ser consumido, mas como um lar que precisa de cuidado diário. O filme termina, portanto, com uma promessa silenciosa, de que, enquanto houver alguém disposto a segurar a nossa mão e a proteger a nossa pequena semente de vida, a esperança nunca deixará de florescer, mesmo nos aterros mais improváveis da nossa história. O que permanece na mente do espectador após os créditos subirem é a sensação de que a verdadeira tecnologia superior é aquela que permite a expressão do afeto. Wall-E, em sua construção humilde de metal recondicionado, torna-se uma figura quase messiânica, não por ter salvado o mundo com força bruta, mas por ter restaurado a capacidade humana de sentir saudade. É comovente notar que, ao observar as gravações de musicais da década de 60, ele não estava apenas processando entretenimento, ele estava tentando decifrar o manual de instruções da alma humana. Ele viu casais de mãos dadas em um mundo vibrante e, num gesto de pura devoção, replicou esse comportamento em sua rotina solitária, transformando o ato de segurar uma mão de metal em uma oração silenciosa pela própria sobrevivência da espécie. A jornada de Eva é, por outro lado, uma desconstrução da eficácia. Quando ela é enviada à Terra, sua mentalidade é a da perfeição absoluta. Ela é uma linha branca, um brilho estéril, uma arma de precisão projetada para localizar a vida, mas incapaz de compreendê-la. Sua transformação ocorre através da paciência persistente de Wall-E, que a leva para conhecer seus tesouros. Ao mostrar-lhe uma luz de Natal ou o icônico vaso com a muda, ele está, essencialmente, compartilhando seu coração. A cena em que ela, pela primeira vez, sorri através do seu visor digital é um dos pontos mais altos da animação, pois marca o momento em que a inteligência artificial ultrapassa a lógica e abraça a sensibilidade. A eficiência perde lugar para a emoção, e o design de Eva, outrora puramente funcional, torna-se um receptáculo de ternura. Dentro da Axiom, a crítica ao estilo de vida sedentário e hiperconectado ganha tons de urgência.
Os seres humanos, representados como bebês gigantes presos a dispositivos, são uma caricatura dolorosamente familiar de como podemos nos tornar quando abdicamos do esforço em favor da comodidade. O capitão da nave é, talvez, o personagem mais corajoso da narrativa, pois ele precisa lutar contra a própria estrutura que o sustenta para encontrar a verdade sobre o passado da humanidade. O conflito com o Alto é o duelo entre o sistema que quer manter o status quo da dormência e o indivíduo que escolhe o desafio de caminhar, literalmente, sobre o solo real. É uma batalha que vencemos todos os dias quando decidimos desligar o aparelho, olhar para cima e reconhecer a beleza do mundo que nos rodeia. A reconciliação final na Terra é um hino à simplicidade. Quando o Wall-E perde suas memórias devido aos danos físicos e retorna ao seu estado original de compactador, a dor de Eva é universal. Ela, que antes era uma sonda inabalável, agora chora, tenta consertar, tenta insistir, e é na repetição de um simples toque que o reconhecimento acontece. Esse momento nos lembra que o amor não depende de arquivos gravados, mas da ressonância de dois seres que decidem cuidar um do outro. A Terra, que começa a florescer no cenário do filme, é o reflexo da própria humanidade. Não somos seres prontos ou acabados, somos um projeto constante de cultivo. Wall-E nos deixa com a certeza reconfortante de que, enquanto houver alguém para cuidar da nossa pequena planta, a nossa história não será apenas sobre o que consumimos, mas sobre o quanto fomos capazes de semear e proteger. Para compreender a verdadeira profundidade de Wall-E, é necessário olhar além do metal e das engrenagens e perceber que o filme é, na verdade, uma ode à memória coletiva e ao papel fundamental do indivíduo na preservação da cultura. Wall-E atua como um bibliotecário da civilização perdida, não porque entenda a profundidade de um filme musical ou a importância histórica de um isqueiro, mas porque ele entende o valor do apreço. A sua coleção, meticulosamente organizada em prateleiras precárias dentro de seu caminhão, é o que o mantém distinto de uma máquina de reciclagem comum. Enquanto os outros robôs da sua série foram desativados, ele sobreviveu séculos porque aprendeu a atribuir valor às coisas, um traço que o afasta da frieza algorítmica e o aproxima do que chamamos de alma. Essa sensibilidade ganha uma dimensão quase trágica quando contrastada com a vida na Axion. Lá, a humanidade perdeu o hábito da observação. Ao viverem em um fluxo constante de informações filtradas e telas que ditam seus desejos, os passageiros esqueceram o que é contemplar algo que não lhes traz utilidade imediata. O capitão, ao ser exposto às imagens da Terra através do banco de dados da nave, vive um choque de realidade similar ao de um explorador que descobre um mundo novo. Ele percebe que o conforto absoluto é, na verdade, uma forma de esquecimento. O confronto entre o capitão e o piloto automático. Alto não é apenas uma questão de rebelião, mas uma questão de soberania sobre a própria percepção. Ao desligar as telas, o capitão finalmente consegue olhar para o horizonte, algo que, para essa nossa sociedade atual, tornou-se um ato de resistência radical. A relação entre Eva e Wall-E também ilumina uma verdade sobre as nossas próprias conexões. O amor é uma forma de linguagem que transcende o código. Eva, criada com uma estética limpa, quase aérea, precisa aprender a lidar com a gravidade e a imprecisão da vida orgânica, algo que ela só consegue através da mediação de Wall-E. É fascinante como a Pixar usou o design de Eva, com sua superfície branca e lisa, para sugerir a busca moderna pela pureza tecnológica, enquanto o corpo de Wall-E, cheio de marcas de ferrugem e remendos, representa a experiência vivida, as cicatrizes do tempo e a beleza do que é imperfeito. Eles se completam porque um ensina ao outro que a existência, para ter significado, precisa ter risco e contato. Por fim, o filme nos deixa com uma reflexão poderosa sobre a regeneração. Quando vemos os primeiros brotos verdes rompendo o solo seco da terra, acompanhados pelo esforço dos humanos em reaprender a cultivar, entendemos que o regresso ao lar não é um retorno a um lugar geográfico, mas um retorno à nossa natureza biológica e social. Wall-E, ao recuperar sua memória após o toque de Eva, demonstra que a identidade não reside apenas em circuitos, mas na conexão com o outro. Somos, essencialmente,
a soma das nossas interações e do cuidado que dispensamos àquilo que amamos. A jornada termina onde deveria ter começado, com a humanidade descalça no solo, celebrando a vida que retorna, e com um pequeno robô compactador de lixo, agora um símbolo imortal de que o coração, independentemente de sua composição, é definido pelo que ele escolhe proteger. Ao refletirmos sobre a jornada de Wall-E, torna-se claro que a obra funciona como um espelho da nossa própria necessidade de propósito. Em um mundo onde o avanço tecnológico muitas vezes caminha de mãos dadas com a alienação, o pequeno robô emerge como uma figura que, embora programada para uma tarefa repetitiva, escolhe a curiosidade como sua verdadeira ocupação. A cena em que ele tenta ensinar Eva a apreciar um pôr do sol, apontando para a vastidão alaranjada, que ela, em sua busca frenética por dados, inicialmente ignora, encapsula o que há de mais sublime na experiência humana, a capacidade de parar e contemplar o que não tem utilidade imediata. É um momento de vulnerabilidade, onde o silêncio comunica mais do que qualquer linha de código poderia expressar. A arquitetura da Axiom, com sua engenharia de conveniência, serve como um lembrete da linha tênue entre a facilitação da vida e a perda da autonomia. Ao ver a humanidade reduzida a criaturas que dependem de robôs para realizar ações básicas, somos forçados a questionar se o conforto tecnológico nos protege ou se, silenciosamente, nos desumaniza. A luta contra o piloto automático, Auto, não é apenas um conflito de inteligência artificial, mas um embate de filosofias. Auto representa a preservação do status quo, sob o disfarce de proteção, enquanto a jornada de retorno à Terra representa a aceitação do risco. Para que a humanidade pudesse, de fato, voltar a viver, ela precisou primeiro aceitar a possibilidade de falhar, de sentir dor e de se esforçar novamente pelo que é essencial. A restauração final de Wall-E, após o quase fatídico choque elétrico, é talvez a demonstração mais pura de que o amor não é um sistema lógico, mas uma memória impressa nos gestos. O fato de que Eva, através do seu toque e da reconstrução meticulosa de seu companheiro, consegue reacender a chama da consciência de Wall-E, sugere que as conexões profundas sobrevivem à falha mecânica. É o reencontro deles sob o céu limpo da Terra que sela a mensagem central do filme. O destino não é algo que nos é entregue por máquinas ou algoritmos, mas algo que construímos no dia a dia, no ato de cultivar uma planta, de dar as mãos e de encontrar beleza na ferrugem e na imperfeição. Concluímos que a história de Wall-E não é sobre robôs que aprendem a ser humanos, mas sobre seres que lembram o que a humanidade sempre deveria ter sido: guardiões da vida e da esperança. O filme nos deixa com a imagem de uma humanidade que, finalmente liberta das telas que a cegavam, começa a caminhar novamente, um passo de cada vez, sob o sol real. Esse renascimento moral, ilustrado pelo esforço de plantar sementes em solo outrora inóspito, é um testemunho de que, mesmo nos cenários mais desolados, o afeto, a perseverança e a memória são as únicas ferramentas capazes de transformar um aterro em um lar. Enquanto houver alguém disposto a cuidar, a vida continuará a encontrar seu caminho entre as frestas do metal. A essência de Wall-E reside, sobretudo, na sua capacidade de transformar o ato de existir em um ato de resistência. Em um cenário onde a cultura foi reduzida a detritos, o protagonista emerge como um historiador involuntário da ternura humana. É comovente pensar que, enquanto os humanos na Axiom viviam em uma anestesia constante, um pequeno robô compactador, programado para ser descartável, dedicava-se a preservar a memória de um mundo que os seus donos haviam abandonado. Cada item em sua coleção, seja um garfo, uma lâmpada ou um cubo mágico, representa uma tentativa de dar sentido a uma existência que, na teoria, não deveria ter complexidade emocional alguma. Essa busca por significado encontra seu par perfeito em Eva, cuja evolução narrativa é um dos arcos mais gratificantes do cinema moderno. Ela começa a jornada como a personificação da eficiência fria e da tecnologia de ponta, uma entidade que olha para o mundo através de filtros de análise de dados. No entanto, quando ela é exposta ao mundo de Wall-E, algo na sua programação impecável começa a mudar. Ela deixa de ser uma sonda para se tornar uma guardiã.
O momento em que ela descobre a plantinha não é apenas uma descoberta biológica, é um despertar de consciência que a retira da frieza metálica e a insere no ciclo da vida, onde a vulnerabilidade não é um erro, mas a condição necessária para a conexão. A bordo da Axiom, a crítica social que o filme propõe ganha contornos de urgência, especialmente quando observamos a inércia dos passageiros. A tecnologia, que deveria ser a ferramenta para facilitar a exploração e o conhecimento, tornou-se o muro que separa os humanos do mundo real. O capitão da nave, ao desafiar o piloto automático, torna-se um símbolo da transição entre a servidão tecnológica e a liberdade existencial. Quando ele se levanta e decide comandar o navio, ele não está apenas mudando uma rota geográfica, ele está declarando que a humanidade é responsável pelo seu próprio destino e que a vida só floresce quando assumimos a responsabilidade pelo solo que pisamos e pelo ar que respiramos. Ao chegarmos ao desfecho, a cura de Wall-E, após a perda de suas memórias, é um lembrete profundo de que o amor não se armazena em bancos de dados ou registros de sistema, mas sim nos rituais de cuidado que repetimos diariamente. Quando Eva, com todo o desespero e afeto, consegue trazer o seu parceiro de volta, o filme nos ensina que a identidade é algo que se reconstrói no contato com o outro. A última imagem da humanidade aprendendo a cultivar a terra, sob o olhar atento dos dois robôs, é a conclusão perfeita para uma narrativa que defende a natureza sobre a artificialidade. Wall-E nos deixa com uma lição silenciosa e poderosa. A tecnologia é um meio, a eficiência é uma meta passageira, mas o que realmente nos mantém vivos e capazes de florescer, seja em metal ou carne, é a nossa capacidade de cultivar a beleza e o afeto, mesmo onde tudo parecia destinado ao esquecimento. Ao aprofundarmos a análise de Wall-E, percebemos que o filme não se limita a ser uma ficção científica sobre o futuro, mas um espelho fiel das nossas próprias hesitações diante da modernidade. Há um detalhe sutil na cinematografia que merece destaque: a forma como o diretor Andrew Stanton utiliza a escala para humanizar o protagonista. Em um mundo de pilhas colossais de lixo, Wall-E é minúsculo, o que reforça a ideia de que o indivíduo, não importa o quão pequeno pareça diante da imensidão de um sistema, possui a agência necessária para mudar a realidade. Ele não possui a força de um titã, mas possui a resiliência de quem compreende o valor do que está sendo descartado. Quando ele guarda uma aliança de casamento ou um isqueiro, ele está praticando o que chamaríamos, em termos humanos, de arqueologia afetiva. A conexão entre ele e Eva é o cerne que mantém a narrativa pulsando. O contraste não está apenas na aparência, mas na filosofia de cada um. Wall-E representa o valor do tempo, da paciência e da preservação, enquanto Eva, inicialmente, representa a urgência, o objetivo e o fim imediato. A beleza dessa relação floresce quando Eva começa a observar o mundo, através da lente de Wall-E. Quando ela segura o vaso com a planta, ela não está apenas protegendo um organismo vivo, ela está protegendo o símbolo de um compromisso que ela fez com Wall-E. É uma transição emocionante de uma sonda de reconhecimento para uma parceira de vida, provando que a empatia é uma forma de inteligência tão complexa quanto qualquer processador da By and Large. A crítica à Axiom torna-se ainda mais contundente quando olhamos para a forma como os humanos perderam a sua autonomia. O fato de eles estarem conectados a telas flutuantes, alheios ao mundo real ao seu redor, é um comentário visionário sobre a nossa própria tendência ao isolamento digital. O capitão da nave, ao ser confrontado pela verdade, passa por uma crise existencial que é, na verdade, um rito de passagem necessário. Ao trocar o botão automático pela responsabilidade de dirigir, ele simboliza a retomada da nossa humanidade. O duelo contra o piloto automático, auto, é o confronto final entre a segurança estática de uma programação inquestionável e a beleza instável e imprevisível de ser um ser vivo no comando de suas próprias escolhas. O epílogo na Terra, onde vemos a natureza lentamente reclamando o espaço que foi seu, serve como a promessa final do filme. O regresso da memória de Wall-E, após o choque provocado pela reconstrução, não é apenas um dispositivo de roteiro para um final feliz. É a afirmação de que os laços que criamos deixam rastros indeléveis. O afeto entre os dois robôs persiste, não porque foi codificado,
mas porque foi praticado repetidamente. Wall-E nos ensina que o propósito de qualquer existência não reside na acumulação de dados ou na busca incessante pela eficiência, mas na capacidade de nutrir, proteger e, acima de tudo, permitir-se ser transformado pelo amor. A imagem de uma pequena planta brotando entre a ferrugem de uma bota é talvez a representação mais honesta da esperança. Algo que nasce, que sobrevive e que floresce, contanto que estejamos dispostos a cuidar dela com as nossas próprias mãos. A essência da jornada de Wall-E, ao chegarmos aos seus momentos finais, consolida-se como um manifesto contra a obsolescência da alma. O filme insiste que, independentemente da era tecnológica em que nos encontremos, a verdadeira medida de um ser não reside na sua funcionalidade, mas na sua memória e no legado de carinho que deixa para trás. É tocante observar que, ao recuperar suas funções após a reconstrução, Wall-E não volta como uma máquina reiniciada, mas como alguém que reconhece o seu propósito através da conexão imediata com Eva. Esse reencontro, despido de qualquer necessidade de explicação complexa, revela que a identidade é mantida pelo afeto, sendo a repetição de um simples gesto de segurar as mãos, o que finalmente desbloqueia a consciência que parecia ter se perdido. A transformação da humanidade, agora em solo firme e aprendendo a cultivar as sementes que salvaram, é a conclusão lógica e necessária para a crítica iniciada pela Pixar. Ao abandonar as cadeiras flutuantes e o conforto absoluto da Axiom, os humanos não estão apenas voltando para casa, eles estão retomando a responsabilidade sobre a própria existência. Esse retorno ao básico, plantar, colher, cuidar, é uma celebração da finitude que nos torna humanos. O fato de que essa transição só foi possível graças a dois robôs que aprenderam a cuidar do que é frágil, transforma Wall-E e Eva em figuras míticas de uma nova era, onde a tecnologia deixa de ser um teto que nos isola e passa a ser o alicerce que nos apoia. Refletir sobre o legado dessa narrativa é reconhecer que o progresso técnico nunca deve eclipsar a sensibilidade. Enquanto o piloto automático auto permanece como um monumento à rigidez de um sistema que se esqueceu de seu propósito, Wall-E e Eva personificam a fluidez da vida. Eles nos ensinam que o mundo pode estar coberto de lixo, que as estruturas podem desmoronar e que a memória pode sofrer falhas técnicas, mas o impulso de proteger o que amamos é uma constante universal. A cena final, com o horizonte terrestre começando a se encher de verde sob um céu limpo, é um lembrete vívido de que a esperança é uma prática diária. Ao final desta crônica sobre o pequeno robô, compreendemos que o filme não nos pede apenas para cuidarmos do planeta, mas para cuidarmos uns dos outros. Wall-E, em sua simplicidade metálica, conseguiu o que séculos de avanços não alcançaram: restaurar a humanidade aos humanos. A sua história permanece como um lembrete eterno de que, enquanto houver alguém para segurar nossa mão e nos guiar através das cinzas do passado, teremos sempre a capacidade de recomeçar. Somos todos, à nossa maneira, pequenos compactadores de lixo em um vasto aterro, buscando incansavelmente algo que possamos chamar de tesouro. E a lição mais preciosa que extraímos dessa odisseia é que o maior tesouro não é o que guardamos em nossas caixas, mas o que cultivamos com o coração. Ao fecharmos o ciclo desta reflexão, é impossível não notar que a grande força de Wall-E reside no modo como a Pixar trata o silêncio. Em um cinema habituado ao bombardeio constante de diálogos e efeitos, a decisão de construir uma narrativa quase puramente visual nos devolve o sentido da observação. Cada movimento de Wall-E, o inclinar da cabeça, o ruído metálico de suas lagartas, o jeito desajeitado como ele tenta interagir com as coisas, é uma lição de humanidade. Ele é a representação daquela parte de nós que, embora rodeada pelo barulho e pela pressa da modernidade, ainda busca o encantamento nas pequenas coisas: o brilho de um relógio, a forma de uma bolha de sabão, ou a beleza singela de uma plantinha que insiste em viver. Eva, por sua vez, é a síntese do nosso deslumbramento com a eficiência. Sua trajetória, que vai da letalidade de um protocolo rígido para a suavidade do afeto, é o que realmente nos toca. Quando ela, em um momento de desespero absoluto, após o acidente na nave, tenta desesperadamente restaurar o sistema de Wall-E, ela não está apenas consertando uma máquina.
Ela está tentando resgatar a sua própria história. A cena é visceral. O espectador percebe que ela já não consegue imaginar sua existência sem a presença daquele ser enferrujado e peculiar. Ela aprende que, embora os circuitos possam ser substituídos, a conexão que eles forjaram no espaço e no lixo da Terra é única, impossível de ser replicada por qualquer linha de código. A bordo da Axiom, a caricatura da humanidade serve como um espelho incômodo. A inércia dos passageiros, presos em telas e em uma realidade mediada por algoritmos que antecipam seus desejos, é o clímax da nossa própria alienação digital. O despertar do capitão é, talvez, o momento de maior tensão dramática. Quando ele se levanta contra a autoridade cega de Alto, não vemos apenas um líder enfrentando uma máquina. Vemos um homem reivindicando o peso do próprio corpo, a dor da gravidade e a complexidade do mundo real. É o momento em que a humanidade decide que a zona de conforto é, na verdade, uma prisão de luxo, e que a liberdade, ainda que custosa e incerta, é o único caminho para a dignidade. O desfecho da jornada com o retorno ao planeta natal não é um simples retorno geográfico, mas um renascimento moral. A imagem final de Wall-E e Eva, juntos sob o sol da Terra que começa a florescer, encapsula a mensagem de que a tecnologia, por mais avançada que seja, deve ser apenas uma extensão da nossa vontade de cuidar. A planta, que antes era uma prova biológica de que o planeta era habitável, torna-se agora o símbolo do compromisso coletivo. A memória de Wall-E, restaurada não pela lógica, mas pelo toque familiar da mão de Eva, confirma que o amor é a única coisa que desafia a entropia. Wall-E não é, em última análise, um filme sobre o fim do mundo, mas sobre a eterna capacidade humana de recomeçar, de semear vida em solo árido e, sobretudo, de encontrar no outro o espelho para a nossa própria humanidade. A jornada de Wall-E, ao ser vista sob esta luz, revela-se como uma elegia à fragilidade, onde a própria existência é um ato de resistência contra a entropia. É fascinante observar como a Pixar utiliza o design do nosso protagonista para falar de nós mesmos. Ele é feito de peças soltas, sua bateria depende de luz solar direta e ele é suscetível à ferrugem, exatamente como nossa biologia, que depende do sol, do oxigênio e do tempo que inexoravelmente nos desgasta. Enquanto a Axiom vende a ilusão da eternidade através da automação, Wall-E abraça a sua mortalidade ao colecionar objetos que possuem uma história, mesmo que ele não consiga compreender a totalidade da cultura humana que eles representam. Ele é, no sentido mais puro, um historiador da trivialidade. A evolução emocional de Eva, ao longo desse arco, funciona como uma antítese à rigidez de Alto. Se o piloto automático é o símbolo do sistema que se tornou dogmático, Eva é o símbolo da capacidade de aprender através do afeto. Há um momento crucial, pouco notado, onde ela deixa de ser uma sonda e torna-se um ser que percebe o valor do sacrifício. Quando ela se recusa a abandonar Wall-E em meio ao caos da nave, ela está na verdade validando que a conexão entre dois seres é mais importante do que qualquer diretiva programada. Essa mudança de prioridade é o que a torna, ironicamente, a entidade mais humana de toda a trama. O sorriso metálico que ela exibe em seu visor, uma forma geométrica simples que se curva, comunica uma emoção tão profunda quanto qualquer expressão facial orgânica. No coração da Axiom, a imagem dos humanos flutuando em suas cadeiras serve como uma crítica contundente à nossa própria atrofia cultural. Eles não são vilões, são vítimas de uma comodidade absoluta que lhes tirou o direito ao esforço. O capitão da nave, ao lutar para se levantar, trava uma batalha que é, ao mesmo tempo, física e simbólica. Cada passo que ele dá em direção à ponte de comando é uma vitória contra o automatismo. É o despertar da consciência crítica de um líder que percebe que ser cuidado não é o mesmo que ser livre. O embate entre ele e Alto é o confronto entre a segurança estéril e o risco da vida real. É a escolha entre ser um passageiro da história ou o seu verdadeiro autor. Ao fecharmos esse ciclo narrativo, percebemos que o milagre de Wall-E, a restauração da sua personalidade após a reparação final, é um hino ao poder dos gestos.
Não são os dados que compõem quem somos, são os padrões de cuidado que repetimos. Quando ele volta a si e busca a mão de Eva, entendemos que o amor não precisa de uma memória carregada de fatos históricos ou nomes, apenas da ressonância de um toque. A conclusão, com a vegetação começando a cobrir as velhas carcaças de máquinas, é um lembrete visual de que o futuro não pertence às máquinas, mas à vida que insiste em florescer. Wall-E nos entrega, enfim, a certeza de que a humanidade não é algo que perdemos em algum lugar do espaço, mas algo que estamos sempre construindo. Uma muda de planta, um gesto de carinho e um passo de cada vez, sobre o solo que, enfim, chamamos de casa. O filme Wall-E, dirigido por Andrew Stanton, transcende a categoria de mera animação infantil ao apresentar uma crítica profunda e melancólica sobre o consumismo desenfreado e o destino da humanidade. A obra é um triunfo da narrativa visual, onde a ausência de diálogos substanciais na primeira metade do longa realça a genialidade da animação da Pixar em transmitir emoções puras através de movimentos e olhares. Stanton, um visionário que já havia provado seu valor em Procurando Nemo, inspirou-se na simplicidade técnica do cinema, mudo, e na genialidade de Charles Chaplin, conferindo ao pequeno robô compactador de lixo uma humanidade que contrasta com a inércia dos humanos obesos e alienados que habitam a nave Axiom. A jornada de Wall. E não é apenas uma missão de sobrevivência ou uma busca por propósito, mas um despertar da sensibilidade em um mundo tecnológico que esqueceu a beleza das pequenas coisas. A escolha de colecionar objetos triviais, como um isqueiro ou uma fita cassete, reflete a melancolia de um observador solitário que, mesmo cercado pela desolação de uma terra descartável, encontra significado no que foi deixado para trás. Essa característica humaniza o protagonista e estabelece um contraponto direto com a frieza da megacorporação By and Large, que transformou o progresso em um ciclo infinito de obsolescência programada. A entrada de Eva na narrativa marca uma mudança de tom, introduzindo um jogo de opostos entre o design robusto e gasto de Wall e a estética minimalista e futurista da sonda. O romance entre ambos, destituído de palavras, é uma homenagem direta aos filmes clássicos de ficção científica, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, porém com um coração pulsante que busca a reconexão com a vida orgânica. O momento em que a planta é descoberta na Terra funciona como catalisador que obriga a humanidade a confrontar seu próprio legado. É fascinante notar como o filme articula o tema da tecnologia, tratando-a como uma ferramenta que pode tanto nos isolar e nos tornar escravos da conveniência, quanto servir como um elo para restaurar a nossa conexão com o meio ambiente. Ao final, Wall. E não se resume a um alerta ambiental, mas a um ensaio sobre a essência do ser humano. A insistência de Wall em segurar a mão de Eva, um gesto simples que se torna um símbolo de afeto e companhia, resume o objetivo de todo o filme, que é resgatar a capacidade de sentir e de cuidar. A animação consegue equilibrar momentos de humor com uma reflexão sombria sobre um futuro possível, tornando-se uma peça atemporal que desafia o público a questionar o papel da tecnologia em suas próprias vidas e a importância de preservar o que nos torna genuinamente vivos. A profundidade de Wall revela-se ainda mais quando observamos o meticuloso design de som de Ben Burtt, cujas escolhas sonoras conferem ao protagonista uma voz feita de engrenagens e bips que ecoam uma vulnerabilidade profunda. Enquanto o robô é um produto do desgaste e da persistência, vivendo em um silêncio povoado por ecos de uma cultura pop, esquecida como o musical Hello Dolly, a sua própria existência é um ato de resistência poética. Ele é o último guardião de um cemitério planetário, agindo como um arqueólogo involuntário que prefere a preservação à destruição. Esta faceta do personagem evoca a melancolia de um Chaplin moderno, perdido entre o aço e o lixo, lutando para manter viva uma chama que a humanidade abandonou em prol de um conforto esterilizado. A presença de EVA não é apenas um contraponto estético, mas um despertar tecnológico necessário. Ela é o futuro, eficiente e implacável, enquanto ele é o passado, enferrujado e sentimental. É tocante observar como Stanton conduz a evolução de EVA, transformando a máquina de guerra em um ser capaz de compaixão.
A cena do voo pelo espaço, coreografada com a elegância de um balé sideral, estabelece uma intimidade rara, onde a comunicação prescinde da linguagem verbal e se ancora na linguagem do desejo. Enquanto o capitão da nave Axiom luta para redescobrir o significado de caminhar na terra firme, a conexão entre os dois robôs serve como um espelho da esperança, provando que a tecnologia, quando movida pelo amor e não pelo lucro, torna-se um instrumento de emancipação. Além disso, a crítica à corporação by and large funciona como uma sátira aguçada sobre a passividade moderna. Os humanos na nave, imersos em telas e entregues a uma inércia física absoluta, são a representação máxima da obsolescência do próprio espírito humano. Eles não vivem, apenas consomem o fluxo constante de distrações digitais, tornando-se tão automatizados quanto as máquinas que os servem. O despertar da humanidade, incentivado pela pequena muda de planta e pelo altruísmo constante de Wall-E, é um lembrete visceral de que a sobrevivência biológica é insuficiente sem a consciência do mundo que nos cerca. A jornada final de volta para casa não é apenas um movimento geográfico, mas um retorno à essência da vida orgânica, onde o suor, o risco e o afeto superam a segurança vazia da virtualidade. O filme permanece como uma obra-prima, porque no centro de sua grandiosidade épica, ele insiste que o coração da tecnologia deve ser sempre a humanidade que a criou, sob pena de nos tornarmos nada mais do que peças descartáveis em uma esteira sem fim. A sofisticação narrativa de Wall-E reside na sua capacidade de transformar o plástico e o metal em veículos de uma sensibilidade quase insuportável. Ao observar o protagonista em seu cotidiano monótono, percebemos que a sua obsessão por colecionar bugigangas não é apenas uma diretriz de programação, mas um sintoma de uma consciência que transcende o código. Quando ele assiste à fita de Hello Dolly, a iluminação do teatro improvisado reflete nos seus olhos ópticos, revelando um anseio profundo por algo que ele não pode definir, mas que sente ser essencial. Ele é a antítese do niilismo de uma civilização que, ao descartar o planeta, descartou também a sua própria capacidade de ser maravilhada pelo simples ato de segurar a mão de outro ser. O confronto entre a natureza e o artificial é personificado na figura da planta que Wall-E encontra. Esse fragmento de verde vibrante e frágil no meio de um deserto de detritos funciona como uma âncora para a realidade. Enquanto a humanidade flutua no vazio estéril da Axiom, alienada por interfaces de computadores e cadeiras flutuantes, o robô compactador mantém viva a chama da curiosidade. Ele é um arqueólogo do cotidiano, preservando colheres de plástico e isqueiros como se fossem tesouros de uma era perdida, demonstrando que o valor das coisas não reside na sua utilidade utilitarista, mas no significado emocional que atribuímos a elas. Esse contraste é o que torna o filme tão pungente, pois o espectador se vê forçado a questionar quanto da nossa própria humanidade estamos negligenciando ao nos perdermos em conveniências digitais. A figura do capitão da Axiom desempenha um papel crucial nesta transformação, representando a transição do espectador passivo para o agente consciente. O momento em que ele decide desligar o piloto automático e assumir o controle da nave marca o fim de uma era de inércia. É um processo de despertar lento e doloroso, onde a percepção da gravidade e o esforço físico tornam-se símbolos de liberdade. O capitão não está apenas salvando a humanidade, ele está redespertando a vontade de lutar e a dignidade do esforço próprio. A direção de Stanton é magistral ao mostrar que a tecnologia, como representada pelo robô Alto, pode ser um carcereiro eficiente se for movida por uma lógica fria de controle, mas torna-se uma aliada poderosa quando é integrada à empatia e à vontade humana. Ao fecharmos o ciclo desta odisseia, entendemos que o filme não propõe um retorno ao primitivismo, mas um equilíbrio restaurado. A imagem final dos humanos, agora caminhando sobre o solo firme da terra e reaprendendo a cultivar o próprio alimento, é um hino à resiliência. Wall-E, com seu design imperfeito e seu coração remendado, é a prova de que a perfeição é muitas vezes uma armadilha. A verdadeira beleza do filme é a sua insistência de que ser humano não é uma questão de biologia ou de inteligência processada, mas a capacidade inabalável de amar, de proteger o que é frágil
e de encontrar propósito mesmo diante da mais absoluta desolação. É um legado cinematográfico que nos recorda, com suavidade e firmeza, que o nosso maior erro seria esquecer que, no final de todas as engrenagens, o que nos mantém vivos é o que nos torna capazes de nos importarmos uns com os outros. O legado emocional de Wall e estende-se para além da tela, residindo na escolha deliberada de tornar o protagonista um reflexo de nossa própria obsolescência programada. Enquanto a humanidade buscou a imortalidade na digitalização de suas vidas, o pequeno robô, com seus olhos binoculares que lembram as lentes de câmeras antigas e expressivas, encontrou a transcendência no erro. Ele falha, ele quebra, ele se desgasta, e é precisamente nessa fragilidade mecânica que reside a sua força. Cada peça de reposição que ele retira de outros robôs caídos para se consertar é um lembrete físico de que a nossa existência é feita de conexões com o passado, de remendos e de uma persistência que desafia a lógica das grandes corporações que apenas buscam lucro. A dinâmica entre Wallo e Eva evolui para uma metáfora sobre a vulnerabilidade necessária para a intimidade. EVA, inicialmente protegida por uma blindagem de porcelana branca impecável e uma aura de invencibilidade tecnológica, precisa ser quebrada pelo caos emocional e pela persistência inabalável de Wall, e para que a sua verdadeira essência emerja. Quando ela finalmente abandona a sua missão fria para buscar a preservação dele, o filme alcança o seu ápice poético. Não se trata apenas de robôs apaixonados, mas da demonstração de que o amor é a única tecnologia capaz de reescrever um código corrompido. Eles aprendem que o toque, aquele gesto final de segurar as mãos, é uma linguagem universal que supera qualquer firewall ou protocolo de segurança. A própria nave Axiom, que serve como um microcosmo da sociedade moderna, torna-se um cenário de pesadelo estetizado, onde o brilho das telas de alta definição esconde o vazio existencial. A trajetória do capitão, que passa de um executor de ordens automatizadas a um líder que finalmente compreende o significado de solo, mar e vento, espelha a jornada que cada espectador é convidado a realizar ao sair da sala de cinema. Stanton nos provoca ao mostrar que a tecnologia, que deveria facilitar a vida, acabou por nos isolar dentro de um casulo de conveniências. Contudo, o filme evita o cinismo barato, preferindo apostar na capacidade de regeneração da espécie. Ao final, Wall. E não é apenas uma história sobre o futuro, mas um apelo urgente pelo presente. Ele celebra o arqueólogo que existe em cada um de nós, aquele que guarda recordações em caixas, que valoriza um objeto pelo que ele nos faz sentir e não pelo seu valor de mercado. A persistência da pequena planta, sobrevivendo entre o entulho, é o símbolo máximo da resistência da vida frente à arrogância das máquinas. Quando os créditos sobem, o sentimento que perdura não é o medo de um futuro desolado, mas a esperança renovada de que, enquanto pudermos cuidar uns dos outros e mantivermos a capacidade de nos maravilhar com a beleza de um pôr do sol ou com a textura de uma folha, a humanidade terá sempre uma chance de recomeçar. É um convite para desligar as telas, olhar para o lado e reconhecer que a vida acontece no intervalo entre um batimento cardíaco e outro, longe do brilho frio das máquinas, onde o que realmente importa é a nossa conexão com o mundo real. A ressonância duradoura de Wall e advém também da forma como o filme trata a memória como o pilar central da identidade. Enquanto a megacorporação By and Large tentou apagar a história da Terra para substituir a vida real por um simulacro de consumo contínuo, o pequeno robô atua como um guardião da memória coletiva. Ele armazena não apenas objetos, mas instantes de humanidade, capturados em fitas cassete e canções que, embora incompreensíveis em sua origem técnica para ele, carregam uma carga emocional que preenche o silêncio da sua existência solitária. Esse arquivamento é um ato de rebeldia silenciosa contra um sistema que deseja que o passado seja esquecido, pois o esquecimento é a base fundamental para a manutenção da apatia dos habitantes da nave Axiom. Essa conexão com o passado, representada pelo musical Hello Dolly, funciona como um fio condutor que liga a melancolia do robô à esperança da humanidade. Quando o capitão, em um momento de revelação, observa as imagens da vida na Terra antes da catástrofe,
Ele não está apenas vendo fotos antigas, mas sim redescobrindo o significado de pertencer a um lugar. Essa transição do modo de vida, baseado na conveniência para a redescoberta da autonomia, é o que transforma o clímax do filme em um evento quase espiritual. A tecnologia, que antes era uma barreira que impedia os humanos de verem a si mesmos e aos outros, torna-se, através da influência de Wall-E, um meio de libertação. O robô não força essa mudança. Ele a inspira através de sua simples e teimosa persistência em existir e sentir. É notável como a trilha sonora, composta por Thomas Newman, tece essa narrativa de forma invisível, mas onipresente. O uso da música, com seu lirismo romântico e suas notas que evocam uma saudade de tempos mais lentos, contrasta perfeitamente com a frieza metálica dos cenários estéreis da Axiom. Esse contraste sonoro reforça a tese de que o progresso técnico, desprovido de uma alma que o sustente, é um caminho vazio. O filme nos mostra que, mesmo na ausência de pele e carne, o sentimento pode florescer em circuitos se houver espaço para a incerteza e para a dedicação ao outro. A jornada de Wall-E e Eva termina onde deveria ter começado, na humildade de um retorno ao solo, onde as raízes podem finalmente crescer novamente. Por fim, o filme nos deixa com a imagem potente do início de um novo ciclo de cultivo, onde a tecnologia não é descartada, mas reposicionada como um auxiliar do esforço humano. A mensagem final é de uma lucidez tocante, lembrando que a nossa espécie, apesar de todas as suas falhas e de sua tendência recorrente à autodestruição, ainda possui a capacidade inata de ser curadora. Wall-E e Eva permanecem na memória do espectador como ícones de uma simplicidade revolucionária, lembrando que, no vasto universo de dados e distrações, o que realmente nos mantém ancorados à vida é a capacidade de estender a mão a alguém, atravessando o silêncio do espaço e do tempo para dizer, com um simples toque, que não estamos sozinhos nessa vasta e esquecida rocha azul. A permanência de Wall. E no imaginário popular, deve-se à honestidade com que o filme aborda o medo do isolamento, um dos sentimentos mais profundos da experiência humana contemporânea. Quando vemos o protagonista organizar seus tesouros com um cuidado quase reverente, estamos diante da própria essência do desejo humano de deixar uma marca, de provar que algo aconteceu e que aquele tempo não foi perdido no vazio. Ele não apenas compacta o lixo, ele organiza o caos da existência em categorias de afeto. Essa busca constante por ordem no meio da decadência planetária ressoa como uma parábola sobre a nossa própria luta para encontrar sentido em uma era de informações efêmeras e descartáveis. A solidão dele não é triste, é plena, porque é preenchida por uma curiosidade que as máquinas da corporação By and Large foram programadas para ignorar. A transformação de EVA, por outro lado, simboliza a rendição da lógica absoluta diante do inesperado. Ela é introduzida como uma ferramenta de alta precisão, dotada de uma velocidade e de um armamento que impõe respeito e medo, mas é justamente essa sua eficiência que a torna suscetível ao toque humano, ou melhor, ao toque robótico humanizado. O momento em que ela descobre a planta, a sua própria diretriz de missão, e a coloca em seu peito como se fosse um coração, é um dos gestos mais poderosos do cinema de animação. Ali, a tecnologia para de servir ao propósito corporativo de controle e começa a servir ao propósito vital de preservação. O relacionamento deles funciona como um lembrete de que a tecnologia, por mais avançada que seja, é apenas um espelho das intenções de quem a utiliza. Se for guiada pelo amor, ela pode curar um mundo inteiro. Se for guiada pelo lucro, ela pode apenas manter o mundo suspenso em um berçário estéril e sem horizonte. O capitão da nave Axiom merece destaque como o arquétipo daquele que desperta de um longo sono de alienação. Sua jornada não é apenas física, de tentar se levantar de sua cadeira, mas uma desconstrução mental de tudo que lhe foi ensinado como verdade. A resistência de Alto, o piloto automático, funciona como a última trincheira da burocracia desalmada, um sistema que prefere a segurança da órbita eterna à incerteza de um retorno ao lar. Quando o capitão exclama que não quer apenas sobreviver, mas sim viver, ele sintetiza o arco dramático de todo o filme.
O sacrifício de Wall, e, que quase perde sua essência para salvar a planta, serve como o catalisador final que quebra o ciclo de inércia da humanidade. É a prova definitiva de que um único ato de altruísmo pode desencadear uma mudança tectônica na consciência de um povo. Ao olhar para o horizonte de uma terra que começa a cicatrizar, percebemos que o filme nos convida a sermos, nós mesmos, os curadores desse novo amanhecer. Uau! E não é apenas uma história de robôs, é um manifesto sobre a importância do erro, do desgaste e da imperfeição. É na oxidação das juntas, nos olhos que precisam de conserto e na mão que treme ao segurar outra que encontramos a nossa verdadeira humanidade. O filme nos desafia a olhar para as nossas próprias telas e nos perguntar o que estamos guardando e o que estamos descartando. Ele nos lembra que, independentemente do progresso tecnológico, o que define a nossa espécie não é a nossa capacidade de automatizar o mundo, mas a nossa capacidade de encontrar beleza na sobrevivência e de estender a mão para quem caminha ao nosso lado, construindo juntos o futuro que, por muito tempo, fomos incapazes de imaginar. A beleza de Wall e reside, em última instância, na sua celebração da imperfeição como o maior atributo da vida orgânica. Enquanto a nave Axiom é o ápice da engenharia voltada para a conveniência, onde cada necessidade é antecipada por sensores e telas, o protagonista é o triunfo da adaptação baseada na experiência sensorial. Ele possui uma personalidade moldada pela vivência em um planeta hostil, um ser que desenvolveu uma espécie de alma através do acúmulo de memórias físicas. Cada objeto que ele resgata dos escombros é um testemunho de que a história de uma civilização não se mede apenas pelos seus feitos grandiosos, mas pelo valor afetivo que depositamos em um isqueiro, em um garfo ou na melodia de uma canção esquecida. Essa dicotomia entre a eficiência esterilizada e a poética da existência desordenada atinge seu ápice na cena em que a planta é finalmente plantada no solo da terra. O gesto de inserir a muda na terra não é apenas um ato biológico, é um ritual de reconexão. Depois de séculos de flutuação no vazio, a humanidade retorna ao contato direto com o que é real, com o que suja as mãos e exige esforço para crescer. Stanton nos mostra que o progresso só faz sentido se estiver alinhado com a preservação do habitat e da capacidade de sentir admiração. Quando os humanos finalmente saem de suas cadeiras, eles não estão apenas recuperando a mobilidade física, mas também a sua agência moral e a sua capacidade de intervir no mundo para melhorá-lo. É impossível ignorar o papel de Eva nessa transformação. Ela é o elo que permite que a tecnologia de ponta compreenda o valor do orgânico. A transição de sua personalidade, passando de uma sonda implacável para uma parceira devotada, é um dos estudos de personagem mais fascinantes da ficção contemporânea. Ao lado de Wall-E, ela aprende que a eficácia não reside no cumprimento cego de protocolos, mas na proteção daquilo que é insubstituível. O romance entre eles é desprovido de qualquer falácia narrativa, baseando-se inteiramente na linguagem silenciosa da cumplicidade. Eles são o espelho do que a humanidade deveria ter sido durante o tempo em que esteve ausente do seu lar planetário. Ao refletirmos sobre o impacto do filme, percebemos que o seu maior trunfo foi ter previsto uma sociedade cada vez mais refém de interfaces digitais. A crítica contida na animação sobre a alienação provocada pelas telas é, hoje, mais pertinente do que nunca. A jornada final dos personagens de volta ao solo terrestre funciona como uma metáfora necessária para os dias atuais, nos incentivando a buscar o equilíbrio entre o avanço técnico e a manutenção dos nossos vínculos com a natureza e com o próximo. O legado de Wall e é, portanto, um convite constante à redescoberta da nossa própria essência, através da gentileza, do cuidado com as pequenas coisas e da coragem de desbravar o futuro sem esquecer quem fomos, reafirmando que, apesar de todo o metal e de todo o código, o que nos faz vivos é, fundamentalmente, a nossa capacidade de amar e de preservar o que nos é precioso. A persistência do otimismo nesta obra cinematográfica é o que a torna um marco, quase um farol, em meio a tantas narrativas distópicas que povoam o cinema atual. Enquanto muitos cineastas se perdem no pessimismo ao retratar o fim da civilização, Andrew Stanton
utiliza a desolação como uma tela em branco para reescrever o propósito humano. O filme sugere que, mesmo após o colapso total causado pela ganância corporativa e pelo abandono das responsabilidades ambientais, a esperança não está enterrada sob toneladas de lixo, mas sim na capacidade contínua de cuidar de algo menor que nós mesmos. A imagem de Wall e protegendo, com desvelo quase maternal, a pequena planta, é a metáfora máxima da resiliência. A vida, em sua forma mais simples, possui uma tenacidade que supera qualquer sistema de controle ou lógica de obsolescência. Essa esperança também se manifesta na evolução dos personagens secundários da nave Axiom. O lento despertar de cada passageiro, que gradualmente desvia seus olhares das telas flutuantes para a vastidão do mundo real, funciona como um despertar coletivo para cuja consciência ética. Não se trata apenas de uma mudança de localidade, mas de uma mudança de paradigma. O capitão representa aquele indivíduo que, uma vez exposto à verdade histórica de seu povo, não consegue mais se conformar com a mentira confortável da inércia. Ele descobre que a verdadeira tecnologia não é aquela que resolve tudo, mas aquela que nos permite redescobrir as nossas próprias mãos para semear, construir e proteger. É um processo de cura, onde a tecnologia deixa de ser o mestre para se tornar o servo,